Boa noite, bem-vindo a mais um Roda Viva. Temos na bancada de hoje como entrevistadores a doutora Ana Cecília Marques, que é médica, psiquiatra e professora da Unifesp, Laura Capriglione, que é repórter da Folha de São Paulo, Fernando Molica, que é colunista do jornal O Dia do Rio de Janeiro, Túlio Kahn, que é pesquisador da Fundação Espaço Democrático e consultor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Bruno Paes Manso, repórter do Estado de São Paulo, e o cartunista Paulo Caruso, além de tuiteiros e convidados especiais. Estamos prontos para receber perguntas e sugestões pelo Twitter. Boa noite, Rubens César Fernandes. Boa noite. Essa semana passada saíram esses números horrorosos sobre o aumento do consumo e do tráfico de drogas no Brasil. Já é o segundo maior mercado de cocaína e o primeiro de crack. A discussão sobre o assunto vem mudando. Parece que aumenta o número de gente, de pessoas que estudaram o assunto, até de políticos, Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que defendem uma descriminalização das drogas. E na sociedade, se mantém, ainda me parece, uma postura de que precisa reprimir o tráfico e o consumo de drogas. Como você vê a questão? Pode se mudar? O Brasil está maduro para mudar? O mundo inteiro está tentando mudar. Essa discussão já não é consenso, entendeu? Há 50 anos atrás foi declarada uma guerra às drogas. Isso foi logo depois quando começou aquela onda, nos anos 60, Revolução Cultural, e veio o contrafluxo. Nixon faz uma declaração de guerra às drogas. E nas Nações Unidas, no escritório da ONU, lá em Viena, escritório de drogas e crime, houve uma conferência mundial e eles declararam: um mundo sem drogas é possível. Esse era o slogan, né? E criaram uma meta. A expressão usada na época foi erradicar a produção e reduzir radicalmente o consumo, né? Em 98, eles chegaram no mesmo fórum a declarar que em 10 anos, na próxima década, eles alcançariam essa meta, né? Então, já passamos de 2008 e o que a gente vê no mundo inteiro é que a meta não foi alcançada, não foi erradicada, ao contrário, houve uma diversificação do tipo de drogas, né? Os países produtores basicamente continuam os mesmos, daqueles tradicionais, ali no mundo andino, né? Fica circulando entre Colômbia, Peru, Bolívia, migrando de um para o outro, né? Depois também na América Central, o crescimento, México. Afeganistão, com essa guerra imensa, né, instalada sobre o país, continua sendo quase monopolista de ópio. Então a produção não foi erradicada e, ao contrário, surgiram as drogas sintéticas e tal, diversificaram. Algumas delas se purificaram mais, né, por processo de mercado. É como se o mercado, né, não tomasse conhecimento das leis e da repressão. No Brasil, depois de tantos anos de conflito, de guerra, de repressão, de luta, de prisão, e a gente, a ponto de, quando pensa em droga, pensa em violência, não pensa na pessoa que está sofrendo o problema, né? O que vem à cabeça é o risco da violência. Cada um de nós, comigo já aconteceu algumas vezes na minha família, né, de você ficar preocupado não é tanto com a pessoa, é com as consequências daquele circuito da violência. Então você pensa na violência. Depois de tanto coisa, a gente chega a esse absurdo de um número que parece crescer, né? Eu não acompanhei a pesquisa de perto, então não tenho condição de avaliar. Eu não li essa pesquisa, eu estava fora do país, inclusive, quando saiu o resultado, mas é impressionante. Certamente, pelo menos no crack, a gente percebe, é visível o crescimento. Então, o consumo cresce ao invés de diminuir. Então, mas essa política não tem dado certo. O que se poderia fazer realisticamente aqui no Brasil, Rubens César? Olha, o que a gente está propondo, aí não sou eu, entendeu? É todo um esforço de um pensamento que surgiu com a Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia, CBDD. Então, pessoas que ouviram especialistas e tal e adotaram, seguiram essa proposta de uma descriminalização. Quer dizer, é fácil, é simples. A palavra é horrível, descriminalizar, difícil até de dizer. Qual que é a diferença entre descriminalização e legalização das drogas? Descriminalizar não é permitir, não é legalizar. Continua proibido.
furar sinal vermelho é proibido, você não pode furar sinal vermelho, mas não é um crime, não é? Você recebe uma multa. Você estacionar em cima da calçada, né, também não é permitido. Há muita coisa que não é permitida, porém, não faz parte do sistema penal, não é crime. Você não entra pelo sistema, você não entra pela polícia, a delegacia, o inquérito, uma decisão judicial, né? Você sai fora do sistema penal. Essa é a ideia. O consumo sai do sistema penal e faz um caminho outro. Qual é o caminho outro que a gente imagina? É o caminho da saúde. Onde há problema é a saúde. Mas a descriminalização seria de todas as drogas? Todas as drogas. Todas? Cocaína, heroína, cocaína, crack. Sai da mão da polícia, a menos que esteja roubando, a menos que esteja ameaçando alguém. Aí é a polícia. Criminalização do consumo, né, Rubem? Então, essa história... Não da venda, né? Então, nós estamos falando de descriminalizar o consumo. Né? E aí de todas as drogas. A gente está seguindo um modelo, um exemplo que foi dado em muitos países já há essa tendência, né? E Portugal foi o modelo que a gente adotou para inspirar aqui essa proposta. E a venda? A venda qual seria? A venda é proibida. A venda é proibida. Né? A venda é assunto de polícia. Agora, uma coisa no comércio de drogas que a gente percebe é que o grosso, o atacado, né? Isso fica meio que escondido em lugares que a gente não percebe muito bem. No Rio ficava evidente, mas em geral não é assim. Agora, o varejo é onde as coisas se manifestam, se apresentam. Né? E a nossa polícia, eu acho, nós achamos lá na comissão, tem se dispersado, entendeu? Sido gasta no trabalho, no combate ao varejinho, correndo atrás de papelotes, né? Ao invés de focalizar no atacado, no grande mercado, né? No grande vendedor. Não é meio contraditório? Me parece um pouco contraditório. Você descriminaliza o consumo. Agora, aquele consumo é de uma substância e que continua proibida. A comercialização, a importação daquela substância continua proibida. Não é algo meio contraditório? Totalmente contraditório. E agora nós estamos lidando com uma situação real, entendeu? Essa proibição, ela não nasce no Brasil, ela é fruto de um tratado internacional, né? Para você sair fora desse tratado, você precisa... Há mecanismos possíveis, imaginados, mas é complicado. São os Estados Unidos que não ligam muito para a ONU e pode fazer um caminho de coerência. Então, a gente não está tentando ser coerente, está tentando lidar com o problema. E o problema, um primeiro passo é esse, quer dizer, quem deve cuidar da pessoa que está sofrendo, está sendo... Sobretudo quem sofre. Há muita gente que consome droga como prazer, diversão, brincadeira, não é isso? Mas, dependendo da droga, inclusive, né? Há drogas e drogas. Agora, quem sofre, quem é que vai cuidar de quem sofre? É a polícia? Está muito certo que não é. Se fosse filho meu, eu não queria que fosse a polícia, eu queria que fosse... Até, às vezes, a gente quer que seja a polícia. É tão desgraçada a situação, que você até sonha, alguém leva esse menino daqui, eu não aguento mais ele. Mas, em geral... Né? Quem precisa tratar é quem? É o pastor. Quem cuida já é o pastor, né? É assistente social e, sobretudo, o povo da saúde. Se a pessoa está em crise, é na saúde. Então, a ideia é que se desloque, né, esse lado do consumo, esse lado da dependência, sobretudo do uso problemático da droga, se desloque do âmbito da polícia e da delegacia e se encaminhe para o outro lado, que é o lado da saúde. Né? E da assistência. Aqui em São Paulo, na época da grande ação na Cracolândia, houve uma grande discussão aqui sobre internação forçada, até que ponto se pode ou não internar à força um dependente de crack. E houve uma grande discussão, inclusive, pelos jornais. Sim. Algumas pessoas, eu estava conversando com alguns militantes dessa causa aí da descriminalização das drogas, e um temor que eles pediram para eu, inclusive, transmitir a você, em relação ao seu projeto, ou ao projeto do Viva Rio, ao projeto do Viva Rio, diz respeito exatamente a isso. Quer dizer, o temor de uma boa parte dessa militância é de que se tire a questão das drogas da alçada criminal, o que parece ser ótimo e tal, e eu também acho muito interessante, mas que se acabe jogando esses dependentes para um limbo
que é o limbo das internações forçadas, dos manicômios, das comunidades terapêuticas sobre as quais se tem pouquíssimo controle. Eu mesma fiz algumas reportagens em lugares que eram verdadeiros depósitos de loucos, de malucos e tal, que ficavam o tempo inteiro chapados e tal. Que garantias a gente tem de que um projeto como esse seu não vai acabar levando a um retrocesso em relação àquela questão da lei antimanicomial e a essa coisa toda, e ao mesmo tempo tentando dar uma guarida para esses dependentes? Eu acho a preocupação super válida, entendeu? Porque temos aqui uma doutora que conhece mais do que eu. Mas o que nós sabemos, o Viva Rio tem trabalhado na área da saúde em favelas, com o Programa de Saúde da Família, também com algumas CAPs, quer dizer, trabalhando também na área mental. O que a gente sabe é que a saúde hoje no Brasil não está preparada para encarar esse desafio, entendeu? Fica tudo no colo da polícia, não é? E isso gera, inclusive, medo, não é? E evitação, que se diz, né? Se evita chegar perto do problema. A própria pessoal da saúde tem dificuldade de chegar perto, né? Quem chega lá mesmo, na Cracolândia, é um pessoal diferente. Não é o pessoal regular, é o pessoal diferente. O pessoal que tem a ousadia de sentar com aquela rapaziada, ou então sair varrendo, polícia, né? Mas é de novo entregar para a polícia o problema. O que eu acho é o seguinte: em princípio, a saúde tem que discutir isso, tem que lidar com isso, né? Se abrir para o tema. E há muita coisa a fazer no campo da saúde para que ela seja capaz de responder adequadamente, entendeu? E eu, em particular, eu acho que é preciso, entre outras coisas, uma aproximação entre a saúde pública e as comunidades terapêuticas. Porque quando você chega lá perto, de novo, quem é que você vê que está sendo capaz de se aproximar do tema? Na maior parte das vezes são os pastores, são as igrejas, são os missionários. E aí, ou a gente se aproxima, né, desse povo que tem essa relação e que tem uma coisa forte para oferecer, que é outra coisa, é Jesus. Entendeu? É o sangue bom de Jesus, poderoso. Aí chega e mete a mão e as pessoas entendem aquela linguagem. O povo não entende a linguagem dos liberais, que somos, muito teóricos, muito bonitos no nosso discurso, mas que não chega perto. Quem é que chega lá? O povo que acredita que é possível nascer de novo, aquele povo da religião. Então, eu acho que tem que se aproximar. No caso da AIDS, a gente viu o Brasil avançar no momento em que a saúde pública e os grupos da sociedade civil que tinham interesse no assunto se aproximaram, né, e criaram uma dinâmica positiva junto. Eu acho que a gente precisa fazer isso também. Agora, é mais difícil para o povo da saúde agora, porque o povo da saúde tem uma tradição positivista muito forte, né? Nós somos científicos, nós acreditamos muito na ciência. Mas quem chega junto do povo da droga, sobretudo do crack, não é muito científico, é mais religioso. Então, exige certas mudanças de atitude. Mas você vê, só voltando, o negócio da AIDS o Brasil é um bom exemplo exatamente porque fugiu do discurso religioso, que tornava pecado a questão da opção sexual, aquela coisa toda. Lembro das campanhas para a prevenção do HIV, que apareciam nas mulheres com cara de prostitutas e travestis e tal. Foi quando o Brasil largou essa coisa e fez uma abordagem de saúde pública mesmo, foi que se conseguiu. Quer dizer, parece que nós estamos bem longe disso, né? Mas é outro caso, entendeu? O que eu estou dizendo é que é um outro desafio. Aqui é o desafio da assistência, é o desafio do cuidado, o desafio da aproximação com o pessoal que está no fim da linha. É diferente, né? É diferente. O mundo do travesti é um mundo ousado, de coragem, de desafio, né? O mundo da garotada do crack está se escondendo por ali, aquela coisa horrorosa. Então você não consegue nem chegar perto, porque ele se retrai, né? Vive no seu mundinho. Então é outro cenário. O que eu estou dizendo é a comparação no sentido de aproximar o mundo da saúde pública do mundo da sociedade que é capaz de lidar com o assunto. Mas, Rubens, só que esse mundo é diferente. Essa questão da Laura, assim, pegando o gancho, desculpa, Mário, mas em outros países, Portugal, etc., o papel da justiça para ajudar a saúde acaba sendo importante. Então, de repente, a justiça atua para firmar compromissos para que uma pessoa usuária de drogas
mantém um tratamento. Se ela não mantiver o tratamento, ela vai cumprir determinada pena. O fato de ser criminalizado não significa que ela vai ser presa. Ela pode firmar um compromisso com a justiça para que ela mantenha um tratamento, ou para que ela todo mês preste conta de como é que ela está lidando com as drogas, assuma um compromisso de escolha de sair do vício. Então, a justiça força essa escolha para engrenar num sistema de saúde. Esse papel da justiça também não pode complementar a saúde? Então, olha só, eu acho que a nossa justiça está tão aproximada aqui do trabalho de polícia, entendeu? Que eu penso menos nela, francamente. Eu penso mais no lado da assistência social, da saúde e dos cuidados, digamos assim, que vem do lado da religião, é o que eu penso. Existem o caso dos tribunais específicos de drogas, né? Das Mas drug também é courts, outro os juízes são problema, mais sensíveis. isso ainda está dentro do âmbito da criminalização, no tribunal sobre droga. Aqui em Portugal, as comissões, em vez de ir para um caminho da polícia, né, vai para um caminho que eles chamam de comissões, né, que eles chamam de dissuasão, né, são comissões dissuasórias, onde a composição é de alguém do campo da saúde, da assistência social e alguém do campo da justiça. Mas, Rui, nesse aspecto, deu uma rápida lida aqui da proposta. A gente está falando aqui vocês chegam a falar em usuários e dependentes. Há uma diferenciação. Isso. Mas, quando você lê em seguida, são previstas as mesmas sanções administrativas, que eu acho que é o termo que vocês usam, para ambos. E me parece, né, a doutora Ana Cecília pode dizer melhor, mas pelo menos que eu já, né, como jornalista, a gente entrevista, que se tem mais ou menos um índice parecido de dependência de drogas como se tem de dependência de álcool, que é uma outra droga, só que é uma droga legalizada, que certamente é a droga que mais causa problemas em famílias, no SUS. Eu acho que nenhuma outra droga legal causa tantos problemas na sociedade brasileira quanto o álcool. E se você tem pessoas que bebem, a maior parte das pessoas bebe normalmente, bebe um pouquinho, bebe aqui, bebe ali de forma recreativa, talvez, social. E aqui você descriminaliza, mas ao mesmo tempo mantém uma espécie de pena, uma punição, um tipo de obrigação dessa pessoa se curar, se tratar. E quando há muitos usuários de drogas que não querem se tratar, querem simplesmente usufruir do prazer que é gerado pela droga. Também Só 1%, não há uma... né? Esse foi um dado levantado pela pesquisa. Dos usuários de cocaína nos últimos 12 meses, apenas 1% se demonstrou disposto a se tratar. E a gente diz graças a Deus, né? Porque o sistema de saúde não tem a menor condição de receber. Se fosse... Mas quantos precisariam se tratar? Mas veja só, o que a gente está dizendo, em Portugal, os dados que eles dão, é que mais de entre 70% e 80% das pessoas que vão às comissões, elas recebem uma boa conversa, uma dissuasão, uma recomendação, né? E não recebem qualquer encaminhamento forçado, digamos, né? Qualquer exigência. Não recebem multa, não recebem exigência de tratamento, recebem um exercício de dissuasão. Então, a pessoa é chamada lá, tem um ritual de serem, né, de conversar, de serem convencidas que elas deveriam deixar, etc., né? Mas a comissão não está exigindo abstinência, né? Ela está exigindo cuidados, né? Há limites e tal. E aí há uma minoria, em torno de 15%, 20%, que sim tem alguma recomendação especial, considerando as circunstâncias da pessoa, como se apresenta. Então aí essa comissão tem um outro tratamento. Eu imagino que a gente tem um caminho a fazer no sentido de justamente explorar o pensamento médico, o pensamento de saúde mental, o pensamento de assistência básica de saúde, né? Eu imagino que para você ganhar realmente expressão nesse trabalho é preciso cruzar saúde básica com saúde mental. Porque a saúde mental hoje, ela existe, mas é muito qualificada, mas é muito restrita. E a saúde básica, a saúde da família, esses programas que têm mais extensão, capilaridade, em geral, estão muito distantes desse tipo de conversa. Então, acho que essa aproximação entre saúde mental e saúde básica deve gerar novos protocolos, novas estratégias de cuidado, entendeu? Que vão desde uma boa conversa, né? Quando acontece, né? Não é a prioridade. Quando é que vai acontecer? Quando há alguma situação de risco, alguma situação que provoca, né, levar essa pessoa até uma comissão desse Mas, Rubens César, essa descriminalização não levaria, num país como o Brasil, a um aumento do consumo?
porque ela foi tentada foi feita em países pequenos e de estado rico. Sem dúvida. Suíça, Holanda, Portugal, República Tcheca. República Tcheca. Estônia. Agora, o Brasil é um país imenso, pobre, com uma saúde péssima, saúde pública péssima, Sem prevenção. sem prevenção. E como é que vai acontecer na prática? E criança? Eu não sei como vai acontecer na prática. Mas aí seria eu responsabilidade sei sua propor, da comissão, É. propor Eu uma sei que coisa há 30 anos a gente está nessa guerra e o resultado só faz piorar. Mas e o Rubem? Então, a ideia é dar uma revisada, sair desse esquema, que é um esquema suicida. Mas e criança, e Isso, o comércio, e a vulnerabilidade de uma população pobre, A saindo população pobre é mais vulnerável hoje nessa lei, que quem vai preso na lei é a população pobre. Mas A não é o população usuário. classe média Não é é o o usuário, é o usuário. Não é o usuário que Chega tá o na polícia, cadeia, chega os não polícia é o na usuário. situação, o usuário. 90% dos presos por tráfico são pequenos traficantes. Não é mais o usuário que está na cadeia. Olha só, é assim, vai desculpar. Olha assim, Aliás, o Ministério da Justiça, você sabe disso, fez uma sabe, pesquisa lá no exatamente. É deles Rio de mesmo, Janeiro, cidade. no Distrito Federal, não é? E o Pequenos resultado da traficantes. pesquisa é que a grande maioria das pessoas presas Não são usuários as dependentes que mereceriam tratamento, são pequenos traficantes são pessoas que foram presas em flagrante. traficando. Não, peraí, não. Sim. Em flagrante, com pequenas quantidades, sem vida pregressa, são primários na justiça, né? E que não tem nenhuma história de traficando. Foram presas com alguma quantidade, sozinhas. Isso é dado de pesquisa das sentenças. Não é Sim, traficando, estão sozinhos. Como Rubens, com traficando? pequenas quantidades, O- sem nenhum antecedente, ele não é usuário e ele está lá traficando. Mas isso, E de onde é que você tirou descriminalizando, ele isso? está, o pequeno Será que essa A traficante. pesquisa não é isso que mostra, Mas não. se são pequenos Rubem, traficantes, essa- como você reconhece, Não, não reconheço, são pequenos traficantes. Não. O que a pesquisa diz é que a maioria absoluta das pessoas sentenciadas como traficantes, foram presas em situações que tais. Em flagrante, estava lá com alguma droga, a polícia chega e tem uma droga com ela. Não é? Segunda, são menores de idade, na grande maioria. Não estavam armadas, na grande maioria. Não é? Eu não sei se são traficantes. Mas recorte isso não isso seria não social. mas, desculpe, Aí mas o recorte não seria social? É Ou seja, social, é seria. claro. Ou seja, Se é fosse aquele- classe média, é aquele estava sendo pobre, preso, estava sendo marginal aí sim negro. acusado de usuário. Mas aí... A seleção é uma seleção social, não é nisso uma aí- seleção de fato de Mas aí o investigativa projeto que vai te não dizer se é acaba. traficante ou não. Mas Não é. Eu concordo com o você, pobre, eu conheço essa pesquisa e tem inclusive uma outra pesquisa que foi feita aqui em São Paulo por uma outra entidade. O que Instituto agora me Sou da fala- Paz. O Pelo Instituto Sou da Sou da Paz, Paz. exatamente, que mostra exatamente esse perfil e que atribui essas prisões ao fato de que hoje em dia não se tipifica quem é usuário e quem é traficante. Quer dizer, o cara que é pego com uma pequeniníssima quantidade, dependendo do ânimo da autoridade que apreende esse Do cara, ambiente, do local. do ambiente, do local Da e tal, cor não sei o do que, já indivíduo. da cor do sujeito. É simples, se a Então, pessoa é rica, ela é um grande usuário. Se é Exatamente. pobre, ele é um pequeno traficante. Aí já coloca esse cara como traficante. Então, as pesquisas que eu conheço corroboram isso aí, que você tá, esse dado que você está mencionando. Eu queria saber o seguinte, vocês apontam essa insuficiência da lei que existe hoje? Quer dizer, a partir de que ponto você deixa de ser usuário para passar a ser traficante? Qual a resposta que vocês dão para isso? Quer dizer, Então, se eu a for gente pega seguiu com 100 gramas de maconha, eu sou usuário ou sou Então, traficante? veja só, a gente tinha que ter algum critério objetivo. A ideia é essa, porque é complicado. Você tem várias situações em vários países. Né? A nossa experiência é que deixar esse assunto vago leva a que o preconceito prevaleça, né? E o critério seja mais subjetivo e mais complicado do que se a gente estabelecer alguma medida, né, objetiva. Aí se seguiu o modelo português também. Lá eles tomaram como norma um valor médio de consumo durante 10 dias. Né? E o Ministério da Saúde estabeleceu, avisa aqui, estabeleceria o que isso significa para maconha, o que significa para o crack, o que significa para cocaína, etc. Um consumo médio de 10 dias. Agora, se está com mais de 10 dias, aí está querendo vender. Essa é a ideia. a descriminalização não os levaria a uma pequenos. multiplicação desse tipo de gente? Sem dúvida. E
que venderia muito mais. Muito mais pequenas Porta de quantidades. cola, o que a gente vê, Pequenas veja só, o que a jogo gente vê de no futebol, mundo, sei que- lá. O que a gente vê por aí é que não. É que, de fato, Não, a gente vê por aí no mundo, outros tô dizendo a países, experiência- países não, é, nos- desenvolvidos, né? pesquisas feitas Dá pra em comparar mais de com o 20 Brasil. países que seguiram esse caminho em alguma medida, não é que aquele medo de haver um crescimento enorme do consumo não aconteceu. Por quê? Porque hoje em dia, se nós quisermos comprar aqui nesse prédio, entendeu? Não vou dizer dentro do prédio, mas ao lado, dentro do prédio, nem pensar. aqui dentro, mas compra. Está disponível. A pesquisa no também, eu varejo. acho que o pessoal diz, é varejo. fácil arrumar? É fácil. É fácil. Qual é a droga que precisa? Por quanto? Qual o preço? Varia muito de preço, é curioso, é um mercado estranho. Então, o que tem aí de procura está sendo resolvida. Não Mas é um problema, não é um aumentaria a problema de uma oferta, procura essa que é a insatisfeita, de Aumentaria uma a oferta, demanda sem insatisfeita. Não que vai se aumentaria a desaguar, oferta? hein? Oferta, Não aumentaria a acesso oferta? e disponibilidade. A oferta vem em função da demanda. Vem em função da demanda. A demanda hoje está satisfeita, digamos. E é o contrário, está crescendo, né? Está crescendo. Está crescendo, então, com toda essa repressão, com todas as medidas de Qual de repressão, prisão. Rubem? Qual repressão? Nós vivemos desde 2006 quase que uma descriminalização. Desde 2006, Ao quando mudou a contrário, lei. desde 2006 aumentou Eles estão- muito o número de pessoas presas. E Dobrou, mais do que dobrou. muito o consumo, aumentou muito o consumo, a nossa pesquisa diz isso. Como é que nós vamos fazer num país desse tamanho, que não é Portugal, né, onde não temos saúde, Portugal Você tem quer continuar saúde. do jeito que está hoje? Não, que você lógico quer que não. fazer? Não, mas eu quero mais alguma lógico segurança que para não. tomar um passo, De entendeu? jeito nenhum. Mas Eu não é sou a favor da guerra às segurança a gente drogas. tem muita. Não, segurança Tem mais sociológica. que segurança, mais do que atuando. Não, Quem o que atua vai hoje nisso é o acontecer? mundo da O segurança. que a Ana está dizendo é que foi uma espécie de tiro pela culatra, né? Porque nós adotávamos o proibicionismo puro e a partir de 2006 a posição brasileira foi de proibicionismo moderado, que a Sem gente dúvida. chama, né? Então, ela continua sendo crime, o uso de maconha, mas ela não é punível com pena de prisão. Isso né? mesmo. E Desde- mesmo da assim, cara do Aumentou muito. é preciso pensar contrafactualmente, né? Para saber Lógico. se foi, está Precisamos relacionado pensar à lei em ou não, tudo. se Sem não aumentaria dúvida. mais ainda, né? Se não E houvesse para lei, isso uma mas, enfim. política de drogas, né? Que fizesse medidas articuladas. A gente não teria que estar só discutindo uma lei, a gente estaria que estar Concordo discutindo plenamente. tudo ao mesmo tempo, né? Aí sim nós teríamos essa possibilidade plenamente. de que uma lei mais ajustada num país desse tamanho fizesse diferença. Mas deixa eu colocar Senão, uma coisa não. que é um outro ponto dessa discussão sobre drogas, que hoje em São Paulo, por exemplo, existem 200 mil presos. Quase metade hoje são traficantes. E traficantes quer Acusados, queira ou não, sentenciados como traficantes. sentenciados Sim, como traficante, traficantes. pois. E ao mesmo tempo, assim, Sentenciados muitos são pequenos traficantes, moleques de 18, 19 anos que moram em A bairros maior parte. pobres e que poderiam, de repente, seguir uma outra carreira se não estivessem na prisão. E hoje você tem o primeiro comando da capital, o PCC, que é uma estrutura organizada e as cadeias funcionam, o pessoal chama de faculdade. Então tem essa outra ponta que você penalizar, você pode estar mandando essa molecada que de repente poderia estar seguindo caminhos alternativos, fazendo parcerias na cadeia, se associando a traficantes mais experientes ou a criminosos mais experientes, fazendo parte de uma quadrilha mais bem organizada do que se tivesse tentando outros caminhos do lado de fora. Porque essa questão você está discutindo a questão a gente falou da questão do tráfico e vocês não pegam leve em relação à penalização do traficante. Mas nesse aspecto não enfrenta esse problema do aumento de presos hoje no Brasil, que também Só parece um Eu acho que a gente comentário, enfrenta não seria assim, eu acho que a socialmente frente, injusto? o que a gente está supondo, com base em pesquisa, né, é que uma grande parte do povo que vai para as prisões pelo sistema penal está indo fruto de um viés proibicionista, um viés de penalização, entendeu? Foi preso conforme a cara do sujeito, conforme o ambiente que foi preso, vai pelo lado Mas do o que traficante. mudaria? O medo que eu tenho, quer dizer, a restrição, talvez, seja que a lei acabe sendo bem intencionada, mas socialmente injusta. Aquele continue sendo pessoas de classe média, enfim, nossos amigos, filhos de amigos, continuem sendo, vão ser caracterizados como consumidores. E aquele menino pobre que está ali, não, você está vendendo. Aí a polícia vai dizer, não, ele estava vendendo, ele estava na boca, ele tá... E aí você livra a cara dos outros, né? Livra a cara
dos nossos amigos, Essa livracaros. é a situação atual. E continua prendendo o pobre. O que a gente está O fornecedor, quer dizer, o menino que muitas vezes está vendendo droga, né? Vamos cair na realidade no Rio, a gente sabe que tem muito adolescente, muito jovem que vive disso. Isso é um bico, tanto que as UPPs criaram uma espécie de desemprego, né, nessa área desse pequeno, não é traficante, desse pequeno vendedor de drogas. Então esse cara que faz isso para viver, não é que ele queira, ele faz isso porque ele precisa viver. Uma graninha aqui, compra, vende. Esse cara continuaria sendo preso, porque ele efetivamente está exercendo o tráfico, né, pela lei. Agora, o consumidor dele está livre. Eu acho meio... Não, o que ele está propondo é um critério objetivo. Não é? Sim, mas Criar ele está uma vendendo, quantidade. ele está vendendo. Não, mas o polícia não pega uma pessoa vendendo e comprando, entendeu? É muito raro isso. Para fazer isso, ele precisa ter uma investigação bem feita que pegue um lance daquele que a gente vê no cinema, você comprando ou vendendo. Não existe isso. A polícia trabalha no varejo, né, pegando o miudinho. No miudinho, a prova que ele tem hoje é uma quantidade de droga no bolso do menino ou que estava ali do lado e tal. Essa é a prova que ele tem. Agora, definindo uma quantidade, você está criando um padrão. E outra coisa, você definindo um outro caminho. Ao invés da polícia pegar esse menino e passar horas levando para a delegacia, fazendo ocorrência, se ocupando dele, ele passa a ter um outro caminho. Mas aí, Rubem, é uma notificação, é um outro caminho. O que a gente está propondo é o seguinte: vamos abrir um caminho que pega essa garotada, né? Não estou falando do pequeno traficante, não. Estou falando do consumidor. Sim, mas o pequeno traficante vai alegar, na hora que ele for pego, ele vai alegar, não, isso é para consumir próprio. Eu sou consumidor. Vai falar isso. Ele vai falar se ele isso. está pegando pouquinho, e vamos levar para o mundo da Vamos saúde. pegar ele toda semana na rua. Que vai receber essa garotada. Sabe, Rubem? Agora, se vai para a cadeia, não vão mudar nada. A gente precisa ter política diferenciada. Eu concordo. Entendeu? Nesse e aí sentido. eu concordo contigo plenamente o seguinte: não é só uma coisa de lei. Não é mesmo. Não é só lei. Não é mesmo. Mas precisa mudar a lei. Vamos ouvir uma pergunta de um outro especialista, o Drauzio Varela, sobre esse assunto, uma outra área desse assunto. Como você sabe, todos os países do mundo que decidiram liberar o uso de drogas ilícitas em determinadas áreas, parques, jardins, praças, etc., abandonaram esses projetos porque houve um aumento da mortalidade. Aqui no Brasil, nada foi feito oficialmente, mas nós assistimos à autocriação dessas cracolândias. E você tem alguma ideia de como esse problema, agora que já está aí, poderia ser encaminhado? O que eu estou sugerindo é que não seria pelo caminho ou da Guarda Municipal ou da polícia. Que é preciso aproximar da Cracolândia quem é capaz de sentar na Cracolândia e conhecer os meninos. E cada história de menino craqueiro é uma história, é personalizada. Tem uma família, uma crise familiar. É trazer para o campo da assistência, da saúde, dos cuidados, do pessoal, entendeu? De quem acredita que aquele menino pode viver de novo. Mas isso não seria Não função do basta Estado? entregar esse tema para a polícia. É essa a ideia. Mas não seria central. função do Estado fazer isso? Como? Não seria função do Estado? Do Estado e da sociedade. O Estado sozinho não vai cuidar, porque não dá conta. O Estado, com certeza, saúde pública, SUS, mas eu estou falando também da sociedade. Quem é que, quando você chega nas Cracolândias, você tem vários tipos de grupos, não é? Mas você tem, com muita frequência, pessoas que não são de governo, mas que são de alguma igreja local, um centro espírita local, que tem a caridade, Rubem, tem o espírito de ajuda ali. Nós trabalhávamos... E que, inclusive, tem profissionais com eles. Nós trabalhávamos quase ao lado, no Rio de Janeiro, aprazível bairro da Glória, que era uma maravilha, bairro popular, alegre, bom. Chegou o crack, que o tráfico no Rio não permitia. Chegou o crack, com uma violência, pessoas, dezenas e dezenas de pessoas jogadas na rua, crianças, muitas violentas. Um repórter da revista Piauí foi esfaqueado no olho, ao sair da redação. E não se faz nada. O Estado faz muito pouco, quase nada. A sociedade civil também não faz quase nada. Essa situação não pode se multiplicar? Ela já multiplicou, mano. Não, mas com a descriminalização. Ela já multiplicou. Você acreditar que essa mudança de lei vai multiplicar
o consumo, o movimento dos consumidores, eu acho que é atribuir muito poder à lei. Porque a gente está com a lei, proposta de mudança, vamos pensar mais na saúde, na assistência, na igreja, de quem pode transformar as pessoas e deslocar uma parte desse problema para esse lado daí. Porque hoje em dia está tudo na mão da polícia, não é justo com a polícia, não é justo com o sistema penal, entendeu? Eles têm que pegar tudo, botar no colo e dizer, é conosco. Aí sai correndo. Lá no caso, não estou dizendo que a polícia ou a Guarda Municipal não tem o que fazer, claro que tem. Quando há situações dessas de ameaça, tem que mexer mesmo. Né? Aliás, no Catete, boa notícia para você, entrou ali uma unidade de ordem pública da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, acabou aquela não era nem uma cracolândia, aquele espaço ali difuso de crack, acabou aquilo ali, se deslocou, foi para outro canto, entendeu? Ali pelo menos já não tem mais. Agora, para lidar com os problemas realmente dessa população, que se multiplica, como a gente viu na pesquisa, é preciso outro tipo de abordagem. Essa abordagem que nós temos usado não tem funcionado, está crescendo, não está diminuindo, há anos e anos e anos na mesma tecla, só a polícia cuidando não resolveu. É preciso botar outras pessoas para cuidar com mais força, tem que dar mais força, sacudir o mundo da saúde para ela realmente chegar junto, mais perto, e trazer, se aproximar de outros que têm coragem e fé para trabalhar com isso. A gente foi trabalhando com o pessoal da saúde da família, numa Cracolândia, lá na zona norte do Rio, chegou lá, dificuldade do pessoal da saúde chegar perto. Os agentes comunitários, muito difícil, porque eles têm várias dificuldades. Quando finalmente se aproximaram da Cracolândia, quem é que trabalhava lá? É um grupo de 8 pastores da Assembleia de Deus do bairro. Entendeu? E aí começaram a dialogar com os pastores e a coisa começou a caminhar. Algum tipo. Então a gente tem um pouco de aprender também com a Assembleia de Deus quando chega junto tem que trazer todo mundo, tem que trazer a Guarda Municipal, tem que trazer a polícia, tem que trazer a saúde, tem que trazer o mundo da igreja, da assistência. Só que hoje é tão dominado pelo fato policial e penal que todo o resto fica meio assustado. Então, Rubem, deixa eu contribuir com uma questão que a gente pode pensar junto, então, que é a seguinte: os países desenvolvidos, esses que adotaram a descriminalização há 30 anos, a redução de danos também há 30, 40 anos, e que já estão dizendo que o caminho não é esse. Vai desculpar, o que eu vejo ao contrário é crescer. Não, todos eles. O berço da redução de danos, o Reino Unido, fechando as suas salas de uso controlado, revendo... Vai e vem, né? Vai e vem. Não, vai e vem é o último relatório, né? Estou falando do último relatório. Eles estão propondo o seguinte como uma política moderna para as drogas, além do tratamento de boa qualidade, a prevenção, uma intervenção nessa minoria tão prejudicada, que está confundida com o traficante, que está na cadeia. Eles estão dizendo assim, olha, enquanto a gente não fizer uma intervenção lá nas prisões, nas penitenciárias, e cuidar desses indivíduos e puder, quem sabe, separar, propor alguma ação para eles, nós não vamos conseguir, não adianta mudar a lei. Então, esses países desenvolvidos estão falando isso, que já testaram a descriminalização e a redução de danos. Então, para o Brasil, que não tem nada a ver com esses países, né, nada a ver, nós não somos um país que podemos nos comparar com Portugal, né? O que a gente vai fazer, então? Nós não podemos seguir o que eles estão propondo agora como uma política moderna? Síria, tem muitas propostas no mundo. O que a gente vê é que esse tema é um tema difícil, porque ele tem um nó que foi amarrado em Viena. Declarou certas substâncias ilegais e outras legais. Então, o álcool é lícito, né? Outras substâncias não são lícitas. Isso foi amarrado lá em algum lugar em Viena. E o mundo inteiro gira em torno desse nó, entendeu? Alguém que faz uma violência doméstica em casa, bate na mulher, agride aquele vacilão do Zeca Pagodinho, essa figura encheu a cara, né, e sai aprontando, né? Então ele, como é que a gente lida com ele? Ele tem várias coisas, inclusive aquela história de briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Até difícil, para até a violência doméstica, para a polícia entrar, porque é complicado e tal. No álcool. Agora, na droga, o menino que pegou, manda a polícia. Então, isso é uma lógica totalmente pervertida, vai desculpar. Não faz o menor sentido.
porque amarraram em algum lugar na Europa que certas drogas, né, são ilícitas, outras são lícitas. Quando, em termos de impacto social, Todas. é muito semelhante, é muito Todas. parecido. É preciso Não, desamarrar isso. o do álcool é muito pior, né? Oh. Só acrescentando o dado, né? Eu estive aqui na Secretaria de São Paulo, há 8 anos, a gente fazia laudos, né, do Instituto de Criminalística, do IML, de exame de alcoolemia, né, no sangue das vítimas de homicídio. Então, dava 1% ou menos de 1% com resíduo de cocaína e 40% das vítimas de homicídio com resíduo de álcool no sangue. Quer dizer, do ponto de vista do impacto sobre criminalidade, muito pior, Muito né? pior, ó. Então, tem muita gente que ninguém fala, fala, vamos liberar a maconha e proibir o álcool. Peraí, Ninguém fala. nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta com o antropólogo Rubens César Fernandes, que tem muito a dizer sobre o assunto. Voltamos ao vivo para todo o Brasil com um dos fundadores da ONG Viva Rio, Rubens César Fernandes, antropólogo. Rubens César, a droga é uma questão também histórica. A gente tem sociedades ao longo da história que trataram de drogas de diferentes maneiras. A droga hoje também é um mercado, é uma indústria informal, mas que gera uma economia formidável. Com a descriminalização, o que acontece com essa economia? Qual o seu prognóstico? Então, hoje eu acho que não vai acontecer nada, entendeu? Hoje, essa regra de consumo e oferta, ela vem seguindo dinâmicas. Quando você analisa, por exemplo, comportamento de preços, uma leve tendência à queda de preços nos Estados Unidos ao longo de décadas, né? Vem política, vai política, vem política, vai política, vem lei, sai lei, e o mercado está se comportando segundo regras que não são as regras da lei. Entendeu? Porque, nesse caso, se entregou totalmente o mercado ao ilegal. É um monopólio do bandido. Ele tem lá uma vida, não podia ser melhor para a bandidagem, entendeu? São donos desse mercado. Então, e como a discriminação ainda não lida com o problema da oferta, da produção, esse mercado, eu imagino que não será muito afetado pela lei, não. O que pode afetar, sim, é um conjunto de medidas, como a doutora falou. No Brasil existe... Em relação a tipos de quê? Primeiro, questão de começar a ter tratamento. Segundo, prevenção. Poder falar à vontade sobre o assunto. Hoje em dia, se você falar na escola sobre o assunto, fica difícil. A diretora não vai gostar, os pais não vão gostar. É muito difícil educar sobre o assunto de drogas na escola, porque não dá para conversar com o pessoal. Até na igreja é difícil, entendeu? Na igreja dá naquele esquema, né? Eu era assim e virei assado. Me converti, mudei e tal. Aí tem um testemunho. Esse testemunho é importante, não é? Mas é um outro tipo de trabalho. Muito difícil falar do assunto. No mundo da saúde, os médicos, maior dificuldade de chegar perto, de dar os laudos, né? Realmente se aproximar. Então, há um tabu, ficou um negócio difícil de lidar. A gente precisa... Isso, gente, não é de hoje, são 30, 40 anos. Agora, a gente rodando em volta desse tabu como se fôssemos ignorantes totais. Agora, a existência no Brasil de uma Secretaria Nacional de Drogas, que está na mão dos militares, isso não está mais, agora está na Justiça, saiu dos militares. Saiu? Saiu. Está bem encaminhada no aspecto institucional? Ainda está muito amarrado. A gente tem muito medo do assunto. Muito medo desse assunto. Virou um assunto hiperpolitizado, é curioso. E politizado no mau sentido. Ninguém quer mexer nisso. Vai dar uma briga, vai dar uma discussão. Então, é um assunto que não se mexe. O país está aí se acabando, aumentando o crack, não é isso? E todo tipo de consumo, né, variando, e a gente não consegue falar com nossos filhos direito sobre o assunto. Mas, Rubem, filhos, né? Por aí. A gente está falando, até agora a gente não falou na questão do crack, que é quase uma patologia, pelo menos a consequência é patológica, num grau muito alto. Mas tem um aspecto que leva, de um modo geral, as pessoas à droga, é o prazer, é a busca do prazer. Até eu costumo dizer, brincando, que ninguém se vicia em giló. Eu não conheço giló? Tem gente que gosta de giló. Mas certamente muito menos do que gente que fuma maconha, certamente. Né? Não, sou mais o giló.
Bem, mas enfim, há gente que se vicia em Giló, em Chuchu, talvez. Mas enfim, Eu acho mais. e tem uma busca desse prazer. E eu acho que fica uma demonização das drogas ilegais. Quando eu comecei a ler aqui essa coisa, substâncias, produtos capazes de causar dependência. Falei, caramba, o Rubem vai proibir minha cerveja. E o cigarro? Fiquei até o cigarro, propriamente dito. Não é essa discussão, porque a gente fica falando, aí demoniza a droga ilegal. Aí o menino, um caso, garoto lá, 12, 14, 15 anos, está vendo a mãe tomar calmante todo dia para dormir, está tomando uma tarja preta para dormir, o pai enchendo a cara de uísque. E o único problema é aquele cigarro de maconha que ele fuma de vez em quando com... Eu não estou dizendo que não seja um problema, como qualquer droga, o uso abusivo, o processo da dependência, mas não fica... Daí que eu acho até a proposta de vocês tímida. O Fernando Henrique me parece mais avançado que vocês. Tá mesmo. Que ele faça bom uso da sua coragem e da sua capacidade. A gente está falando uma coisa muito básica. Você acha que é a lei possível, é isso? Não é questão do possível. Minha preocupação é o seguinte, é o povo que sofre com a droga. Minha preocupação é essa, entendeu? O pessoal que está na boa vai continuar na boa. A maioria consome sem ser muito importunado. É só saber se esconder um pouquinho, minimamente. Né? Dependendo do bairro, não precisa nem se esconder. Mas no caso você chega àquela maresia normal. Né? Então, não é quem é que sofre com essa política? É o povo pobre, é a garotada, e quem mais sofre mesmo é quem está pegando as drogas mais pesadas. É o dependente, em relação né, a esse Rubem? povo, E a eu família? acredito que quem é capaz de Deus. lidar é o povo das igrejas e o povo da saúde. Mas só nesse aspecto, você falou do povo de mais quem pobre. sofre. O que você está dizendo é o seguinte, que a nova lei vai definir uma determinada quantidade, é aquele menino que é preso, digamos, numa favela, com uma quantidadezinha de maconha, hoje a polícia diz que você está traficando, ele vai dizer, não, sou... Tem uma quantidade, tem uma Mas não tem um base. efeito contrário, eu que acabei de defender uma... Né? Não pode ser o seguinte, então você libera os pontos de venda, porque aí cada vendedor vai estar com, sei lá, com X gramas, estou aqui com 200 gramas. Olha, francamente, eu não estou preocupado com o vendedor. Para mim, o problema do vendedor é da polícia, é outra estratégia. Sim, mas aí a polícia do Rio de Janeiro, o que ela usuário. fez? A polícia do Rio de Janeiro priorizou o quê? O território, o controle do território e do comércio explícito. Antes tinha lá da branca, da preta, sol brilhando, entendeu? Fila formada, gente... Eu assisti em favela do Rio, gente uniformizada, uniforme da prefeitura, do governo do estado, antes de ir para o trabalho, fazendo fila para comprar o pedacinho e revender lá no trabalho, e ganhar algum. Né? Aquela coisa formiguinha espalhada na compra. Então, essa venda explícita, a feirinha do pó, acabou onde tem o PP. Então, qual foi a prioridade? Foi acabar com o comércio de droga? Não. A prioridade foi reconquistar o território, dizer, isso aqui é um espaço legal. Se é proibido, é proibido. É proibido. Mas, Rubem, Se eu não vejo, não é a minha prioridade. Eu vou atrás da violência, coibir o crime. Agora, o que está escondido, né, não é prioridade da UPP. A prioridade dela é controlar o território. Agora, quem vai lidar com quem está consumindo é outro povo, é o povo da igreja. Mas, Rubem, fala um pouco sobre o mercado de crack, que eu acho que, na verdade, é uma importante novidade nessa cena de droga brasileira. Em São Paulo já tem há 20 anos. No Rio de Janeiro é um pouco mais recente, com a fragilização até dos comandos, aí, etc. E é uma droga diferente pela capacidade de deixar dependente a pessoa que usa, né? E o Brasil, primeiro lugar, o maior mercado consumidor do mundo. Então parece ser uma peculiaridade brasileira também. É mais do que qualquer outro país, mais do que Estados Unidos, mais do que outros países da Europa. Você consegue entender esse fascínio do crack? Ou essa forma como o crack... Francamente, eu vou chutar. Tá? Eu vou chutar porque eu não estudei. Chuta também em relação ao Oxy. Chuta também em relação ao Oxy. É muito parecido. Que é devastador também, né? São coisas muito próximas. Merla, Oxy e crack são... Muito. Merla, Oxy e crack, né? São nomes diferentes praticamente. Da pasta base, né, de cocaína. Isso. Então, veja só, o Brasil não é o maior do mundo. Numa última pesquisa, houve essa mensuração, não é? Uma estimativa do volume do consumo no país. Isso numa tendência crescente, entendeu? Agora, falando numa de epidemiólogo, né? Toda epidemia tem uma curva, é uma curva. Ela cresce e depois ela começa a baixar. Seja porque quem tinha que morrer já morreu, os anticorpos se criaram, as reações e as respostas já se concentraram e começa uma queda. Então, os Estados Unidos já foi o maior do crack. E essa curva baixou nos Estados Unidos. Né?
Na Europa tem pouco consumo de crack, não é o problema da Europa. Lá temos outras drogas mais pesadas, heroína, coisa assim, né? Coisa da seringa. Na Europa do Leste, gravíssimo o problema da AIDS, de doenças, né, de hepatite, etc., que são a partir da seringa reutilizada e tal, com contaminação pelo sangue, né, que se multiplica. Então você tem vários problemas regionais. O viés da pobreza, o viés da miséria. Eu não sei porque o crack que a gente vê. Parece que tem entrado também na classe média, que tem um certo consumidor que a gente vê é o consumidor pobre, é o coisa. consumidor miserável. Eu não sei como é que é esse consumo do crack dentro de apartamento, dentro das casas. Agora, na rua é muito associado à pobreza. De classe média também usando crack. Né? Já é, porque ele tem um fascínio do horror, né? Do risco total, da coisa mais forte, da coisa mais rápida. Né? Mas, basicamente, eu acho que é um mercado mais miserável. Ele está associado a uma degradação, é o fim de linha. As cracolândias são espaços degradados, né? De estar vivendo junto ali. Então, eu acho que tem a ver com fenômenos de miséria dessa marginalidade que a gente é capaz de produzir. A gente recebeu eu vi umas notícias, li na internet, eu até queria confirmar com você para ver se é real ou não, mas tinha uma ONG propondo no Rio de Janeiro que lideranças do tráfico que estão presas, que se manifestaram contra a chegada do crack no Rio, que estaria criando problema nos mercados dos morros cariocas, que elas participassem de campanha contra o crack. É verdade isso? Não ouvi falar, não. Vê só, eu já tive situação... da Paz, eu acho. Eu posso até te nomear, não vou dizer qual é a comunidade Anjos também, para contra não o ficar crack. muito próximo da história. Instituto Anjos da Liberdade. Então, sei não. Mas eu já vi, né, numa comunidade em que a gente trabalha, com um trabalho de saúde, quanto a essa a doutora vai gostar. O traficante local deu uma ordem a passar o cerol, disse ele, né, em quem estivesse consumindo crack. Né? E o filho de uma garota, de uma pessoa que trabalhava com a gente, o diretor de uma rádio comunitária, ele muito assustado veio nos procurar pedindo apoio do povo da saúde. O que a gente podia fazer? A gente levou num CAPC. Disseram, não é aqui. A gente primeiro não pode tratar de menor, no CAPC. Segundo, Que absurdo. Segundo, era lá no outro lado. O menino tinha medo de ir para o outro lado, que era no lado inimigo. Complicou. Em resumo, e aqui a gente só trata casos muito graves. Não. Ou seja, não estão numa situação tão grave. Eram 8 meninos. Né? E onde é que poderia ir? Aí tem que virar a cidade, para o outro lado da cidade, para encontrar um centro de atendimento de saúde mental capaz de receber esses 8 meninos de uma favela que estava sendo ameaçada de morte. Né? Não foram, naturalmente, desaparecer, se esvaíram de nossas mãos e a gente não encontrou, né, quem atendesse esses meninos que estavam ali ameaçados de morte, porque o traficante resolveu dar uma. Agora, o tráfico é inconfiável, não dá para confiar. Mas isso é uma das maluquices do crack do Rio, uma das mercado. maluquices da sociedade do carioca, foi quando o crack aqui em São Paulo já era uma questão importante, aí no Rio, a sociedade, os jornalistas, os jornais, as autoridades, a polícia diziam, não, o Rio não tem problema porque o traficante não deixa. Então confiávamos no bom senso do traficante. Porque não tem uma hierarquia, não tem uma política, é uma coisa fragmentada, uma coisa informal, uma dinâmica. O traficante nos traiu. Muda o cara, pronto, já pode entrar o crack. Né? Então, uma facção trouxe e as outras começam aí a concorrer. Né? E quebrou essa proteção. Mercado. Vocês agora estão fazendo uma campanha na televisão e tal. E o que eu acho mais interessante nessa questão das drogas, a gente cobrindo aquela repressão à Cracolândia, a gente viu uma coisa que a gente nunca imaginou que fosse ver, que são os craqueiros limpos de crack depois de alguns dias sem crack, porque, enfim, deu uma secada no mercado ali do centro de São Paulo. E, de repente, era uma coisa incrível, porque todo mundo conversava, aquilo tudo que a gente nunca tinha conseguido fazer, que era conversar com os dependentes, eles estavam vagando por ali e tal, e sem o crack começaram a conversar, eram pessoas que, inclusive, contaram suas histórias e tal, e dá um pouco a impressão de que essa guerra às drogas se reflete também nas campanhas que são feitas contra as drogas, como se o craqueiro fosse um caso perdido, não tem mais saída. Caiu na droga, um abraço. Fumou uma pedra, morreu. Já era. A família pode desistir porque dali é para o fundo do poço.
E assim é feito com todas as drogas, mais no caso do crack. Eu queria que você discutisse um pouco sobre como é a abordagem de prevenção mesmo da droga. Se você acha, o que você acha que está sendo feito de certo e o que está sendo feito de errado? Eu penso o seguinte, primeiro, para poder prevenir é preciso poder falar, poder se comunicar, poder dizer a verdade. Você vai dizer para o menino que maconha faz mal, bebendo uísque, ele sabe mais. Né? Vai dizendo que o crack basta uma cheirada que você já está definitivamente entregue, o menino lá conhece alguém que já cheirou que não está entregue, eles não entendem. Então é preciso se aproximar, né? E eu acho primeiro isso. Segundo que são conversas muito pessoais, entendeu? Você tem um problema de grupo, mas para tirar alguém desse caminho, para alguém que está com riscos realmente perigosos na situação, tem que ser uma coisa muito personalizada. Como é que são as campanhas fora do Brasil em relação, por exemplo, à prevenção do crack, da cocaína, das drogas sintéticas? Olha, a má notícia é que o que diz é que prevenção não adianta. A má notícia que diz é o seguinte, é uma dinâmica de mercado, quando você vê no macro, sobe, desce, não tem nenhuma relação com todo esse esforço. Agora, é claro que no individual adianta. Entendeu? Mas como é que então a gente não está aqui brincando de Deus. A gente não isso que eu ia falar. Por que funcionou o cigarro? É uma droga que causa uma adicção fortíssima. Eu acho que é o universal presente que a gente tem. para Por quê? todos. Quem é que me fez parar de fumar? Eu fumei durante 45 anos. Fumava e tragava, toda vez que eu fumava. Né? 45 anos. Né? Quem é que me fez parar? Meus filhos. Não, houve uma desglamorização do cigarro. Exato, mas aí no juntinho assim, papai, filho, os filhos assim. Não, teve isso também. Meu pai era pediatra e fumava em consulta com criança. Né? Então, mas de repente, pela ciência, pesquisa, da câncer, estratégia de comunicação. Aí Hollywood, Rede Globo, bababá. Não é possível um caminho análogo? Eu acho que esse é o caminho, mas para você fazer um caminho desse, você não vai conseguir fazer isso com a polícia em cima de você e com aquela ameaça de crime. Você tem que ter um espaço justamente para poder se criticar. Olha, aqui não. Assim não, menino. Isso não, faz aquele outro. Você poder ir negociando as coisas e controlando pelos próximos, por aqueles que estão próximos de você. Agora, a polícia nunca está próxima. Ela, quando vem a lei, você está correndo, você nunca chega junto. Não é? Então, eu acho que para poder fazer um trabalho como foi feito em relação ao cigarro, de tirar o glamour, de tirar o encanto, Portugal diminuiu o consumo entre 15 e 19 anos. Justamente na juventude, nesses 10 anos, foi o grupo social que mais foi afetado pela política, foi o grupo jovem, que deixou de ser glamouroso, não é crime mais. Né? Então, essa coisa é importante. Eu acho que temos um bom exemplo, que é o do cigarro. Mas é um exemplo complexo, tem várias políticas, é a saúde, é a assistência, prevenção, é a prevenção, universal, é a conversa, é a educação, a informação. Imposto, e também limites legais, tem que ter limites legais. Limites, é claro, evidente. As leis. Agora não é aquela coisa, se você está com uma coisa no bolso, você é criminoso, pronto, você é meu, vai para a cadeia. Né? E o menino tem que provar que não é. E como é que ele vai provar que não é? Se ele é negro e é pobre e mora na favela. Ele não prova nada. Ele é levado e vai embora, e é a corrida em cima dele. E aí, depois, quem é que vai buscar? O pessoal só esperando, é o crime esperando lá na cadeia. Quer dizer, é uma estratégia totalmente pobre, ignorante, eu acho, triste, entendeu? Em vez da gente estar realmente se aproximando das pessoas que precisam de ajuda, de apoio, a gente se afasta, bota num canto lá, e depois fica discutindo sobre o assunto. Por que você acha que essas medidas mais de descriminalização não pegaram em países grandes? Eles pegaram. Estados Unidos, Não, os Estados Unidos é a fonte do proibicionismo, é o puritanismo americano. Tem 16 estados americanos que estão numa política que vão nessa direção, numa política que vai nessa direção. 16 estados dos Estados Unidos. Então, isso está em debate nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está em debate, mas é a grande fonte da proibição. Se os Estados Unidos mudar, o resto do mundo muda atrás. Aí você tem países muito conservadores. Né? Os países mais tirânicos são mais severos nessa coisa. Corta a mão, corta braço, mata e tal. No sudeste da Ásia, essa é a política. Uma política muito pesada em relação a qualquer
sinalização de tráfico, né, de consumo assim, exposto. Agora, nos países mais liberais, é o contrário, tem ido nessa direção. Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Alemanha. Né? Teve nesses países, talvez aqui no Rio de Janeiro também, eu acho que foi o lugar que o mercado vendedor de drogas mais mudou nos últimos anos. E quando houve aquela invasão do Complexo do Alemão pela Polícia Militar, que foi um marco na mudança do mercado de drogas no Rio de Janeiro, se falou que o caminho do tráfico de drogas, e seria uma discussão a ser feita, discutir os efeitos, a violência produzida pelo tráfico de drogas. Isso. O problema não seria o tráfico de drogas necessariamente porque o traficante vende a droga para alguém que vai procurar, mas a violência gerada pelo tráfico de drogas. São as guerras entre facções, os assassinatos, os roubos dos consumidores de drogas para comprar. Toda a violência que o tráfico gera. Mas na Europa, em outros países, você tem um traficante de esquina que é na dele, tem um mercado, tem o problema de saúde do dependente, tudo isso existe, mas você consegue coibir a violência produzida por esse mercado. No Rio de Janeiro teve a invasão do Complexo do Alemão. Hoje, como é que está o mercado de drogas no Rio de Janeiro? As facções ainda são fortes? A milícia passou a assumir o mercado de drogas? Não. Como é que está o mercado de drogas no Rio? Olha, eu vou te contar um segredo. Uhum. Eu não sei nada de mercado de drogas. Meu assunto não é mercado de drogas. Eu sei um pouquinho. E da violência gerada pela na droga? Violência gerada, houve uma mudança de estratégia, que foi interessante, que foi uma combinação de duas forças. Uma chama BOP, outra chama o PP. Mão direita, mão esquerda. O BOP entra, é forte, não tem conversa, entendeu? Vai entrar e vai dominar. E avisa que vai entrar, porque o objetivo não é enfrentar, o objetivo é ocupar o território. Né? Ocupar. E aí passa ali um tempinho, e aí o BOP mudou muito no Rio de Janeiro por conta dessa nova estratégia. O BOP passou a ter como função entrar, ocupar e passar para o PP. Essa passagem é delicada. Não é? Então, o BOP passou a se preocupar também com a comunicação com a comunidade, com os moradores, com os agentes locais, de tal modo que ele conseguisse passar, senão ele sai e volta tudo ao que era antes. Então, por exemplo, coisas muito interessantes, reuniões do comando do BOP, o próprio comandante do BOP do Rio de Janeiro, o coronel René, ele se reunindo com a galera das motocicletas. Né? Centenas de motociclistas que andam pela comunidade inteira, né? E na Rocinha, por exemplo, e que circulam geral, controladas por certos grupos. É um dinheirinho que rola ali todo dia, de uma certa influência importante sobre o mototáxi local. Entra o René, reúne os motociclistas, um grande plenário, né? Numa quadra, diz o seguinte: de hoje em diante, duas coisas. Primeiro, tem que legalizar a moto. 3 coisas. Tem que usar capacete. 3, não é obrigado a pagar taxa nenhuma. Quem tem sua moto pode circular livremente. Gritaria geral de motociclistas, festa, viva o René. Estão livres do controle de certos poderes locais que dominavam o mototáxi local. Entendeu? Isso é o BOP. Aí ele diz: agora é o seguinte, se vocês quiserem se reunir de novo em cooperativas pequenas e tal, tudo bem. Mas vocês, de hoje em diante, vocês estão livres para se reagrupar como quiserem ou não. Isso é o BOP discutindo com os motoqueiros locais. Houve até a criação de um adendo ao Código de Trânsito, porque a figura do mototáxi não existe no Código de Trânsito. Então, a PM na Rocinha criou uma adaptação do Código de Trânsito, assumiu um papel quase legislativo para poder funcionar o mercado. E está funcionando. Parece que está funcionando. Eu queria continuar nesse tema da UPP, né? Que acho que, enfim, é uma outra coisa que tem uma metodologia aí, né? Em cima. Então, eu peguei os dados aí do Rio de Janeiro de homicídios, né? 94 parece que foi o pico, né? Tinha uma taxa lá de uns 64 por 100 mil. 2012 até, acho que agora o ISP comemorou em julho, parece que foi o menor número de homicídios no Rio desde 1991, estavam festejando e tal, né? Em todo caso, dá uma taxa agora de 26, uma queda, portanto, considerável, né? De quase 60%, quase tão grande como a de São Paulo. Aqui em São Paulo tem toda essa discussão, por que caiu, por que não caiu. E eu vejo muita gente atribuir a queda dos homicídios no Rio de Janeiro, por exemplo, ao trabalho das UPPs. Eu sei que o Viva Rio faz um trabalho, né, de qualificação com os policiais da UPP e tal. Ocorre que, se não me engano, hoje a gente tem 25 UPPs, né, apenas, a maior parte delas concentradas, né,
em algumas áreas do Rio, e você pega essa tendência de queda de homicídio também no interior do Rio de Janeiro, também em Niterói, quer dizer, uma tendência generalizada, tanto em áreas onde tem o PP, quanto em áreas onde não tem o PP. E a primeira PP é de 2006, né? A gente está falando aqui de uma queda de homicídios no Rio que vem... Primeiro você tem a primeira queda de 94 a 2002, 2002 você tem um repique, mas pelo menos desde 2002 de forma consistente, né? Então, certamente, o PP não explica totalmente esse fenômeno. Então, eu gostaria de saber a tua, né, opinião, até que então, ponto... Veja só, são duas coisas. Uma é que eu acredito que, no final das contas, a Deus pertence. O que eu quero dizer com isso? São tantos fatores que podem intervir numa dinâmica como essa, que é meio complicado você isolar um e dizer graças a isso ou aquilo, né? Em geral, graças à polícia, né? Caiu tudo. Isso reduz muito o fenômeno da violência. O fenômeno da violência é uma coisa muito complexa, tem a ver com várias dinâmicas que você conhece melhor do que eu. Então, certamente, o Estado do Rio e a cidade do Rio estão vivendo uma dinâmica positiva, estão num momento propício na sua história, né? E tem vários fatores. A começar, já bem conhecido, houve um alinhamento federal, estadual, municipal, sociedade, mídia, né, do Estado do Rio, meio que indo na mesma direção, remando na mesma direção. Isso aí fez uma diferença, né? Em termos de recursos, hoje em dia, no Rio de Janeiro, chegam mais recursos externos de investimento no Rio do que São Paulo e Minas reunidos. Então, uma coisa impressionante, né? Havia na cidade do Rio uma média assim, de 1 bilhão de investimentos ano, mais ou menos em média, meio que contínuo. Esse ano passado foi 7. Né? Cidade do Rio, não é o pré-sal, nem o petróleo não, do Estado. Então você tem um momento do Rio que é um momento feliz. E a história é assim, a história é feita de momentos infelizes e momentos felizes. Há momentos que as coisas mais ou menos se combinam, se conjugam e remam e fazem um avanço. Teve aqui entre 70 e 14, a Europa foi bem, aí de repente desandou, entre 18 e 39 foi aquela desgraceira. Então, a história é feita de momentos diferenciados assim. Eu acho que no Rio a gente vive um momento assim, certamente, então, não é por causa da UPP que os números diminuíram, como diminuíram, como você disse muito bem, diminuíram não só nas regiões onde estão os PP, que já é uma região bem extensa, já pega não só a Zona Sul toda, né, mas já entra na Zona Norte. Né? Todo o complexo da Tijuca, que era um complexo muito pesado, está dominado, né? Também para o lado da Mangueira, já pega pelo Grajaú, quer dizer, a coisa está tomando tamanho, mas ainda Zona Oeste ainda não chegamos lá. Então, com certeza, né, há muitos fatores. Agora, o PP, o que é que ela nos deu? Nos deu uma visão de futuro. A gente vivia, entendeu, rodando em volta daquele entra e sai, tiroteio, tiroteio. Parecia que não tinha perspectiva. De repente, tem uma história simples, que chama um diálogo, mão direita, mão esquerda, né, BOP, o PP, e agora já tem batalhão de policiamento de proximidade. O 6º da Batalhão na Tijuca é um batalhão, já não é só o PP e o BOP, mas também uma unidade territorial extensa, com essa responsabilidade de assumir uma nova filosofia de polícia. Então, não é essa nova filosofia, nem é o Beltrame, que ali como um herói, né, dominou o mal, mas ajudou. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com o antropólogo Rubens César Fernandes. O Roda Viva está de volta com Rubens César Fernandes, da ONG Viva Rio, falando sobre drogas, sobretudo. Rubens, vamos supor que você é nomeado. Eu vou te nomear, vamos lá. Nomear o quê? O chefe, o responsável pela Cracolândia em São Paulo. Com algum poder, pouco dinheiro, já que estamos no Brasil, o que você faz? Eu vou me aproximar de quem conhece essa garotada. Essa garotada ou adultos também tem. Né? Eu iria me aproximar, em primeiro lugar, do povo das igrejas. Entendeu? Eu ia pensar muitas linguagens, muitas abordagens, não ia pensar uma só. Né?
Ia me aproximar também do povo da saúde mental, do sistema de saúde mental, e mais, sobretudo, ia me perguntar como é que aproxima a saúde mental de assistência básica, aquele povo que é capaz de chegar junto, né? Trabalhar na rua, consultórios de rua. Em suma, eu ia tentar juntar vários tipos de personagens que têm algum interesse em se aproximar dessa Então rapaziada. você deixaria eles lá, você tentaria convencê-los a procurar... Não, olha só, não é deixar lá não. Não? Não é deixar lá não. Agora, como é que a gente lida com o fato de você... Porque se você remove simplesmente, então transforma isso numa ação mano-militar, não é isso? Vamos lá, chama a polícia, chama a guarda municipal, problema deles, você está limpando, está varrendo, entendeu? Para outro canto, se dispersa e se reagrupa em outros lugares. Então, é preciso, em alguns momentos, até chamar a polícia mesmo, que não tem jeito. Tá? Mas o principal não é a polícia. O principal é que haja quem seja capaz de falar com cada um deles. Vai desculpar, tem que ser personalizado, senão não consegue lidar. Né? Então, você precisa ter lugares que sejam capazes de receber, mas sejam sistemas bem arrumados. Né? Então, vai ficar compulsório? Eu acho que é uma discussão ideológica que não serve para muita coisa, não. É uma discussão entre nós. Porque, de fato, é o seguinte, você chega para o médico, precisa internar. Precisa, gente, vai internar agora. Pronto, é a palavra do médico, eu vou respeitar. Não é? Agora, vai ficar internado para sempre? Deus me livre, ficar vivendo no hospital para sempre. O médico não quer, o paciente não quer, a família não quer. Vai ficar por quantos dias? Aí tem uma regulação por aí. Não é? É um problema de médico, de saúde, não é um problema da polícia. Laura. Rubem, o crack é uma coisa que a gente fica com medo e tal, é apavorante mesmo. Mas a maconha não é apavorante. Eu não entendo por que vocês fazem um projeto de descriminalização da maconha, de todas as drogas, e não tratam as drogas diferentemente, como diferentes elas são. Por exemplo, se você pegar a faca, ela é letal. E uma arma de fogo é letal também. Mas uma é proibida e a outra eu posso ter em casa. Não é? Quer dizer, porque os graus de letalidade são diferentes. Eu não estou dizendo que a maconha seja uma droga maravilhosa, linda, que você pode fumar, mas é evidente que o tipo de problema que acarreta é muito diferente do tipo de problema que o crack acarreta. Por que não tratar isso deschavando esse problema para usar? Eu acho que você tem toda a razão. Os Estados Unidos fizeram isso até, né? Você tem toda a razão. Precisa diferenciar muito bem, sem dúvida nenhuma, quanto a níveis de dependência que podem criar, quanto a riscos que criam para a sua saúde. Eu botaria o álcool nessa mesma lista, botaria o cigarro também na lista, né? Quando eu estava falando com meus filhos ou com o pessoal da escola e tal. Agora, o que a gente está propondo é o seguinte, para poder até se aproximar e diferenciar direito, é preciso tirar do âmbito penal. O que a gente está propondo é uma coisa muito básica, muito simples. Tira da mão da polícia e da delegacia esse assunto, libera a delegacia e a polícia para ir atrás do bandidão, de que tem quem está realmente, né, disputando poder nessa sociedade, pelo poder criminal, deixa ela concentrar nisso aí e traz toda essa questão de diferenciar, de tratar, de cuidar para outro campo, que é o campo da saúde, da assistência e da religião e da moral. Mas, Rubem, antes de fazer isso, tem que preparar esse campo. Eu não acho que se a gente esperar o antes, a gente não vai fazer nunca. Mas não dá. Então, a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você falou uma coisa que é muito importante, que é enfrentar a droga de um outro jeito, olhando o que é a droga, o que é a doença da droga, o que é os diferentes usuários. Então, primeiro, a sociedade precisa compreender o fenômeno. Não dá para descriminalizar antes que a sociedade tenha essa compreensão, que a gente tem a famosa prevenção, que teria esse papel, entendeu? A gente está fazendo isso aqui nós dois agora. Então, mas que a gente... Está nesse processo. Talvez. Pessoal, na lei lá, a gente chegou no Congresso, vai atrás com um projeto, a gente pediu não. Vamos entrar no e-democracia. Democracia é um espaço virtual em que as pessoas têm para discutir a lei, para melhorar a lei, para acrescentar, para retirar, para pensar sobre. A gente está imaginando esse é um processo que vai levar pelo menos 1 ano de debate, de discussão. Os próximos passos nossos é imaginar o seguinte, a gente precisa se reunir os evangélicos, que tem muito trabalho de direito, tem trabalhos que não prestam, tem trabalho de direito também.
Então, reunir católicos, entendeu? Reunir policiais, que são hoje quem mais carregam esse fardo, para repensar um pouco isso. Reunir o povo da saúde, sobretudo, porque tem uma responsabilidade enorme no sistema de saúde. Então, e está pensando junto. Então, e provocando as várias redes envolvidas para estarem pensando e se abrindo para o tema, né, discutindo. E no suposto que para essas redes todas realmente se abrirem para o assunto, é preciso que elas sejam libertas daquele nó, entendeu? Que é tudo coisa de bandido. Molica, então, é aí que não consegue você pensar a respeito. É que ao mesmo tempo que você fala na descriminalização do usuário, o projeto continua mantendo, equiparando o tráfico a crimes hediondos. Por que não, você admitiu que era uma contradição, né? Liberar o consumo e não o comércio. Por que não discutir também isso? Porque o comércio é uma coisa muito mais complicada. O comércio da maconha, menos, porque você pode pensar no autocultivo. Mas, e a cocaína, que a gente não produz, que está envolvendo o comércio internacional? O lado do comércio é muito mais complexo, entendeu? E é um lado que envolve poderes paralelos muito mais complicados. E que tem uma dependência de um sistema internacional, de um tratado que tem força de lei internacional, que você teria que modificar esse tratado. Eu, por acaso, participei da conferência lá em Viena, em 2009, de revisão do Tratado de 1998. E, rapaz, foi uma coisa impressionante. O plenário rachou ao meio dos países lá, e eu nunca vi tanta emoção num plenário da ONU. E rachado ao meio entre os que eram a favor, uma coisa mais na linha da redução de danos. Mas a Holanda não é signatária desse? Então, a coisa fica totalmente rachada, entendeu? E lá exige unanimidade. Unanimidade para você mudar qualquer coisa. Então, o quê? A solução é ir mudando aos poucos e furando essa barreira. É o que está acontecendo no mundo. São dinâmicas de mudança muito variadas, às vezes vão, às vezes voltam, mas a tendência geral é romper a barreira do proibicionismo e aí em várias dimensões. Né? Rubens, eu acho que a gente está fazendo um pedacinho. Eu não estou atrás de coerência. Eu estou atrás de mudança. Você falou em off, durante o intervalo, que vocês estão correndo paralelamente à reforma do Código de Processo Penal, né? Isso. Eu não entendi. De repente pode ser aprovado o código com propostas completamente diferentes da sua e simplesmente essa discussão passar batido. O Código Penal não vai aprovar tão cedo, vai? Uhum. A previsão é final do ano, né? Não vai nada. Tem que ir depois para a Câmara dos Deputados. Vai ser modificado, volta para o Senado. Mas por que não participar dessa discussão? Até a gente participa, mas a gente está focado num tema, que é esse tema das drogas. Se a gente integra essa discussão com outras discussões do Código Penal, você está lidando com uma coisa tão complexa, tão ampla e com tantos pontos de atrito. Se a droga já é complicada, se você vai juntar com outras complicações de comportamento morais, né, como divórcio, como aborto, como a questão da homossexualidade, todos temas importantes, mas você botou tudo isso num pacote, a discussão não termina. E a gente gostaria de avançar com uma pequena discussão sobre como enfrentar o problema das drogas no país. Nós vamos para um último intervalo e voltamos daqui a pouco para o encerramento da nossa entrevista com Rubens César Fernandes. Esse é o último bloco do Roda Viva com Rubens César Fernandes. Eu queria fazer uma última pergunta bem rápida para você encerrar a entrevista. A Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia conta com pessoas de renome, 2 ex-ministros do Supremo, Edmar Baixa, que foi presidente do BNDES, João Roberto Marinho, da Rede Globo, Pedro Moreira Salles, do Banco Itaú. Ou seja, está mudando a discussão sobre drogas no Brasil. Você acha possível, em que prazo, mudar a legislação no sentido da descriminalização? A gente quer mudar, mas não está com pressa. A gente tem que se entender, pensar junto, evoluir. Então, agora estamos nesse processo de discussão. Essa discussão, eu espero, vai crescer depois das eleições municipais, a partir de outubro. Aí vem Natal, a gente esquece um pouco a discussão, não é?
Aí, carnaval, a gente esquece de vez a discussão e retoma a conversa. Então, eu imagino que se é um debate para entrar realmente para valer no Congresso, em fase já processual, em 2013, lá para março, abril, quem sabe lá para o meio do ano que vem a gente tem uma nova lei e terá, então, já pensado um pouquinho ao menos em tudo mais que é preciso fazer, que mudar a lei realmente não vai resolver. Ela é uma condição, é um passo para abrir espaço para que quem realmente se interessa por quem sofre com as drogas possa se movimentar nesse país com mais força e liberdade. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Espero que a gente tenha contribuído na discussão do programa. Temos que encerrar agora a entrevista. Agradeço a presença do Rubens César Fernandes, da Ana Cecília Marques, da Laura Capriglione, do Bruno Paes Manso, do Túlio Can, do Fernando Molica, do Paulo Caruso, dos telespectadores e tuiteiros. Boa noite a todos, até a próxima semana, às 9h15 da noite. Não haverá o Roda Viva, porque haverá o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, produzido pelo Grupo Estado, TV Cultura e YouTube. Até a próxima semana.